Bom dia, eu me chamo Josemir Moura dos Reis, sou aluno de graduação aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas já sou formado em Filosofia, também pela UERJ, e atualmente sou professor na CEDUC, na Secretaria de Estado de Educação, e mestrando em História da Educação aqui também na UERJ. Hoje eu queria apresentar para vocês um tema bastante interessante, que é o tema das plantas, que é um tema que me atrai bastante, que eu gosto muito, e queria ensinar vocês um pouquinho sobre plantas e também ensinar vocês a plantar, que vai ser uma aula super legal. Vamos lá? Então, as plantas, elas possuem diversas funções para a manutenção da vida na Terra, né? Elas nos dão fruto, elas nos dão oxigênio, elas nos dão sombra, além de de muitas outras funções que elas possuem. Então, as plantas, em geral, elas são diferentes, elas são diversificadas umas das outras. Pela sua estrutura, umas têm folhas pequenininhas, outras têm folhas gigantes, né, bem grandes. Outras, no caso das suculentas, elas possuem folhas grossas, bem fofinhas, né, bem grossas. E possuem caule, raiz, uma série de estruturas que vão diferindo uma das outras. Vamos dar uma olhada nas estruturas? Como que elas se diferem? Então, a planta, ela possui, assim, no geral, elas possuem a raiz, possui o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Então, nós temos 6 itens, mais uma vez, elas possuem raízes, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Cada uma dessas partes possui uma função na planta, na própria planta, para a sobrevivência da própria planta. Por exemplo, as raízes. As raízes, elas servem para absorver do solo a alimentação do solo e transforma essa alimentação em seiva, né? E essa seiva vai percorrer toda a planta e vai alimentar toda a planta. Além disso, as raízes servem para sustentar a planta no solo, né? Então nós temos as raízes e temos o caule. O caule sustenta, é uma espécie de coluna da planta, né? Ela sustenta a planta e também serve para que as seivas percorram sobre o seu corpo, para que elas vá até as folhas e os galhos e os frutos. E temos as folhas, por meio das quais a planta respira e produz a fotossíntese. Ela produz o nosso oxigênio. Bom, temos também os frutos. O fruto é uma espécie de ovário onde fica guardado as sementes das plantas, né? Em alguns casos, as plantas guardam suas sementes em flores, mas depois que elas são fecundadas, elas são preservadas dentro dos frutos. E por fim, a semente, que serve para gerar nova vida às plantas. Então vamos ver isso na prática. Vou pegar aqui uma plantinha, vou tirar com bastante cuidado. Bem, a gente vai plantar essa. A gente vai plantar ela de volta. Então essa planta aqui, ela na verdade, aqui é quase um mato essa planta. Ela tem muito. Ela é uma insulina, é um cipó muito forte. Então ela possui folhas, né? Possui o caule, que é essa partezinha aqui, possui a raiz. Essa, especificamente, não produz semente e também não produz fruto, mas ela tem essa estrutura, como a maioria das plantas possui estrutura. Você já plantou alguma coisa? Você sabe plantar? Então vamos plantar essa insulina aqui no vaso que eu preparei. Bom, para plantar a insulina, eu preparei um vaso com terra vegetal. Essa terra aqui eu mesmo preparei, que é um composto de serragem, de folhas, de um pouquinho de terra, de humus e de adubo vegetal, de adubo de vaca. Então é bem simples. Eu pego essa vasinha, faço uma covinha bem profunda, porque ela precisa de água, ela precisa de se alimentar. Faço a covinha, coloco a plantinha lá, olha. E fixo bem, de preferência bem retinho. Depois eu ajeito em volta
os torrões, fixo. E aí está a nossa plantinha. Vou colocar aqui um pouquinho d'água, eu estava bebendo essa água. Vou botar um pouquinho d'água para ela não se sentir tão agredida, que eu arranquei ainda agorinha. Ok? Bom, do que nós podemos se utilizar da planta, né? Das plantas? As plantas, elas nos fornecem os frutos, nos fornecem todas as suas partes, na sua grande maioria são comestíveis. É verdade que existem algumas plantas venenosas, né? Que são perigosas à vida humana. Mas na grande maioria, a gente se alimenta das raízes, a gente se alimenta das sementes, a gente se alimenta do caule também, das folhas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, as raízes. Nós nos alimentamos de diversos tipos de raízes. Nos alimentamos, aqui é a batata doce, nós temos o aipim, né? Nós temos o gengibre, que é uma raiz. O gengibre, a gente faz uma série de tempero com ele, chás, né? O gengibre é uma questão bastante interessante, que é um tipo de raiz chamado rizoma. Ele vai se espalhando pela terra, vai se multiplicando, e a gente usa o gengibre. A gente também se alimenta das flores das plantas, né? Esse fruto aqui, que é um repolho roxo, é uma espécie de flor, né? Ele vai se abrindo, aqui na verdade é o miolo da flor, né? Nós nos alimentamos dos frutos, que é bastante conhecido de vocês, né? Uma manga. Nós nos alimentamos dos frutos e também nos alimentamos das sementes dos frutos, né? Dentro dos frutos, nós podemos observar, possuem várias sementes. Por exemplo, uma semente que nós nos alimentamos, que a gente usa na nossa comida, é a semente do coentro, né? Também produzido aqui no nosso sítio. A semente do coentro, a gente faz tempero com essa semente. Bom, não só dos frutos, das sementes, como eu já disse, das flores, aqui eu tenho a flor de camomila. A gente faz chá com a flor de camomila. Bom, em síntese, em geral, as plantas são totalmente utilizadas pela gente, né? Por nós seres humanos, pelos bichos, e elas também alimentam o solo, né? Quando a planta morre, aquele material que fica sobre o solo vira o que a gente chama de substratos, ok? Bom, é isso. Eu acho que ficou o recado. A gente tem que cuidar do planeta Terra, cuidar das plantas. Elas enfeitam o ambiente, elas agradam o ambiente, né? E nós podemos multiplicar as frutas, os frutos, nós podemos tornar a nossa terra mais verde, a nossa casa mais feliz. Ok? Obrigado.